Você é MEI? Provavelmente, muitos de nós aqui, né, somos, você que nos assiste também. Hoje, MEI é uma grande tendência, o microempreendedor individual, é um novo modelo, né, de prestação de serviço, até de empregar profissionais, trabalhadores, não é só mais aquele modelo tradicional CLT. Responde para a gente aqui nos comentários e aqui na interação no nosso chat. Você, por acaso, é MEI, conhece algum MEI, tem algum MEI na sua casa, na sua família, microempreendedor individual? Olha o alerta, pessoal. Prazo para regularização de dívidas do Simples Nacional é prorrogado, mas é bom ficar atento, hein? A empresa ela pode ser excluída do regime do Simples Nacional se os débitos não forem pagos em sua totalidade. E agora, esse prazo é 31 de janeiro de 2025, regularização de dívidas. Os empreendedores que não quitarem as pendências, correm o risco de serem excluídos do regime a partir de 1º de fevereiro de 2025. Fábio Ferraz, advogado tributarista, vai explicar para a gente os detalhes. Fábio, chegando junto aqui com a gente nesta edição do Brasil Agora, seja bem-vindo, amigo. Obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar com vocês. Fábio, qual é a natureza dessas dívidas? Por que um MEI fica devendo? Bom, o MEI, assim como todas as outras empresas, ele tem uma obrigação de recolhimento mensal de uma taxa, né? Isso se assemelha ao imposto que as empresas pagam. Então, o governo, de uma maneira muito simples, criou uma forma de tributar o MEI e todos os meses ele precisa fazer o recolhimento dessa taxa. Caso ele não recolha, isso acaba gerando um débito, né? Então a gente está falando do MEI, mas isso se aplica também às outras, às pequenas empresas que estão no Simples Nacional. Se eu não faço o recolhimento, automaticamente eu gero um débito tributário que é passível para o ano seguinte da exclusão do Simples Nacional. Então, todos os MEIs que tiveram débitos não recolhidos, impostos não recolhidos no ano de 2024, passaram a receber ali perto de setembro, outubro, comunicados da Receita Federal informando que eles teriam um prazo de 30 dias para regularizar os débitos. E caso não fizessem, eles seriam excluídos do Simples Nacional para o ano de 2025. Isso para quem tem uma parcelinha ali vencida. Uma parcela, duas parcelas, qualquer que seja o débito, se ele não for adimplido, né, se não for pago dentro do ano de 2024 e até o período que você mencionou muito bem, até 31 de janeiro de 2025, ele vai acabar sendo excluído do Simples Nacional. Tá, por que a Receita Federal revê esses prazos? Isso é uma regra que está imposta na própria lei do Simples, né? E aí, como acontece todos os anos, eu me recordo aí que pelo menos nos últimos 5 anos, a Receita ela acaba estendendo o prazo para 31 de janeiro como uma maneira de dar um fôlego para o MEI, para o empresário do Simples Nacional, ter um prazo um pouquinho maior para regularizar esses débitos. No período de pandemia, salvo o melhor juízo, ele foi estendido para um período um pouco maior, mas isso tudo tende a conscientizar, levar informação para o contribuinte de que ele precisa regularizar os seus débitos. E, além disso, a Receita permite que ele faça pagamentos parcelados, por exemplo. Tem medidas que podem excluir cobrança de juros e multa, o débito se já estiver lançado na dívida ativa, ou seja, ele saiu da competência da Receita Federal e passou para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é quem cobra esse tributo. Também existem programas como Regularize, onde o contribuinte, o MEI, o empresário do Simples Nacional, pode obter um parcelamento que pode chegar em até 145 parcelas, com uma redução muito importante de multa e juros. Ou seja, o governo ele dá condições para que o empresário, que em algum momento passou por uma dificuldade, tenha fôlego, consiga regularizar os seus débitos e se manter no Simples Nacional. Qual que é a importância de se manter no Simples? Para esses empresários de pequeno porte, né, o MEI, que tem uma atividade muito específica, com um faturamento muito pequeno,
se ele sai desse regime, ele acaba tendo uma tributação muito alta, né? Então, no MEI ele tem uma alíquota, um valor de imposto fixo a ser pago todos os meses, e quando ele migra para outro regime, ele sai do Simples Nacional, ele passa a ser tributado por todas as notas fiscais que ele emite, por todos os serviços prestados de uma maneira mais pesada, vamos dizer assim. Então é importante que ele atente a esses prazos, regularize esses débitos e continue no Simples Nacional para manter uma tributação bem abaixo do que ele teria em outro regime. Para a gente entender o que de fato é o Simples Nacional, porque o MEI ele emite 2 ou 10 notas no mês, se não passa aquele teto ali do valor total, ele tem aquele tributo fixo ali, que é aquela taxa que ele paga todo mês. Mas quando não é um microempreendedor individual, quando é uma microempresa, que também está no Simples, mas aí o imposto é pela nota, né? Tem aquela taxa de, não sei se começa com 6%, 7% e vai aumentando, mas tudo isso a gente está falando de Simples. Exatamente. Existe até uma brincadeira no mundo tributário, né? O Simples Nacional, na verdade, ele não é tão simples quanto parece. Por que eu digo isso? Porque o MEI ele tem realmente uma alíquota fixa para o recolhimento do tributo, então ele paga um valor fixo e ponto. O empresário que está no Simples Nacional, mas que não está enquadrado como MEI, né, então prestadores de serviços, pequenos comércios, ele vai pagar sobre o montante do faturamento dele. Então cada nota fiscal emitida é para que no final daquele período de apuração, período do mês, ele faça a apuração dos impostos a serem pagos e recolha o tributo. E o que eu tenho dentro do Simples? Eu tenho lá todos os tributos federais, então quando a gente olha a alíquota do Simples, ela parte de 4,5%, dependendo do anexo do Simples Nacional que eu estou, dependendo da atividade, e ela pode chegar até cerca de 22,5%. Então, ela é uma alíquota progressiva. Quanto mais eu faturo, maior é o imposto a ser pago. Então, dentro do Simples Nacional, eu tenho os tributos federais, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, o INSS, né? Do empresário, e eu tenho, por outro lado, o ICMS, que também é o tributo estadual e que está lá dentro. Se for um prestador de serviço, eu tenho ainda o ISS, que é o tributo que incide sobre o serviço, o tributo municipal. Então, o Simples Nacional, a brincadeira que eu fiz sobre ele não ser tão simples, é que eu dependo da atividade que eu exerço, eu tenho lá dentro da regra dos Simples Nacionais. Do Simples Nacional a gente fala que são as tabelas, né? Tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4, e cada uma delas impõe uma regra e um formato de tributação, um formato de alíquota, uma progressão de alíquota, dependendo da atividade que eu exerço. Então, a grande diferença é essa. No MEI, eu tenho um empresário recolhendo um valor fixo todos os meses, independente do faturamento. Claro que ele tem que respeitar o limite, o teto de faturamento do MEI, mas quando eu saio desse regime, eu saio do MEI, eu não tenho mais um imposto fixo a pagar. Eu vou ter um tributo progressivo calculado de acordo com o meu faturamento. Fábio Ferraz, advogado tributarista, trazendo informações importantes e preciosas aqui sobre o prazo concedido pela Receita Federal, mais prazo, na verdade, para quitação de débitos com o Estado, tributos devidos. Fábio, sempre bem-vindo aqui no Brasil Agora, muito obrigado pelos esclarecimentos, até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.